O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo da Central 3, batucando na cabeça Bruno Bonsante, de Vermelho Berlim, Felipe Lobo, de Chapecoense, Colômbia, Matias Pinto, de Roma e cabelo recém-cortado, Leandro Stein e eu, Leandro e a mim, com uma camiseta do Lollapalooza, veja você. E tomando um de vidro, né? O Matias Pinto ficou chocado aqui. Aliás, viu, o Matias, o meu cabeleireiro, falando do cabelo que o Stein cortou há pouco, meu cabeleireiro, não é que eu tenho um cabeleireiro, né? Eu tinha um cabeleireiro em Maceió, aqui em São Paulo, tô tentando encontrar um, encontrei um cara bom, mas o cara tem 81 anos. Começar essa relação. Eu acho que ele tem que se aposentar. Não tô falando de óbito, tô falando da finitude, não. Embora ela exista, mas. Eu já tive um cabeleireiro que faleceu, né? O Lopes lá no Butantã, daí eu fiquei órfão de cabeleireiro. E o seu cabeleireiro, Bruno Bonsante? Sabe que cabeleireiro morre 2 vezes, né? Quando se aposenta. Paulo Roberto Falcão, que era. Né, se tornou precocemente calvo. Esse vai morrer 3 vezes. O calvo cabeludo. O calvo cabeludo, tal qual Alcindo. A gente em alto astral, você conhece, você confia, você tá com a gente já há alguns anos, sabe que a gente conversa de bola sem estridência, sem falar o que a gente não acredita, sem se omitir e tentando respirar, né? O Lobo tá em Limeira, a coisa tá feia lá. Em São Paulo a coisa tá muito feia. No Vale do Paraíba a coisa tá feia. A coisa tá feia em tudo que é lugar. E a gente entende que seja difícil combater certas coisas, mas a política, tal qual tá posta hoje, fica difícil você ter um pacto político ao mesmo tempo comprometido com o meio ambiente, com pautas ambientais e também com o agronegócio à brasileira, com o agronegócio tal qual ele existe e ele atua hoje. Não dá para ter as duas coisas, mas ao mesmo tempo eu consigo entender o quão difícil é romper, porque a gente está num sistema que quem tem o capital nunca perde, né? Até que todo mundo morra. A gente vai falar de Copa do Brasil bastante. A gente tem os semifinalistas. Vasco da Gama, Atlético, oh meu Deus do céu, Corinthians e Flamengo. Só esqueci do Corinthians e do Flamengo. Só os dois. Assim, fazendo a outra parte lá. Mas antes disso a gente vai passar a régua na data FIFA. Meu caro Leandro Stein, bom ter você aqui conosco novamente. Você que cumpriu uma fortíssima agenda maratona olímpica e paralímpica, não conseguiu, imagino, assistir futebol como de costume nessas últimas semanas, tudo mais, mas passou por você, tenho certeza que a seleção brasileira não conseguiu, conseguiu pontuar um pouco, pelo menos venceu o Equador, mas o desempenho dela é muito ruim. O programa de segunda-feira foi falando sobre isso. Eu queria te ouvir sobre algum destaque que não seja o Brasil, já que segunda-feira a gente falou profundamente sobre o time do Dorival. Bom, é a punição, né? A punição, fiquei fora do programa citar a seleção, já que eu fui o único que não foi penalizado no programa de segunda-feira. Mas assim, acho que o que foi, até fiquei pensando, né? O que foi falado na segunda-feira acaba se reforçando nesse jogo contra o Paraguai. Eu fiquei com uma vibe assim daquele Brasil e Paraguai em 2001, momento péssimo das eliminatórias, só que naquele momento existia uma esperança em relação ao que dava para o Brasil fazer a partir dos nomes, né? Assim, não sou de queimar essa geração, qualquer coisa, mas, enfim, comando técnico não existe, né? E o Brasil viveu um declínio desde que o Dorival iniciou, né? Se a gente for pensar em perspectiva, desde que foi a data FIFA de março, e aí o que não aconteceu na Copa América e os erros todos
agora, né? E assim, parece que não existe um rumo para o Brasil. É curioso, né? Que o Rafinha, que é um dos caras que acabaram tão criticados nos últimos tempos, hoje recebeu o prêmio de melhor jogador do mês em La Liga, né? Enfim. Mas desses outros destaques, assim, da América do Sul, eu queria citar dois. Um deles é o próprio Paraguai, né? E o Paraguai é uma seleção que, enfim, acho que muita gente tem memória afetiva, sobretudo por aquele Paraguai ali de 98, pessoal da nossa geração. Quem é mais novo, acho que também tem uma memória um pouco afetiva do Paraguai de 2010, né? Pensando no que quase aconteceu na Copa do Mundo, nas chances que teve contra a Espanha. E é um Paraguai que ele ficou estagnado ao longo dessa última década. Obviamente, perdeu em relação à qualidade de jogadores, conseguiu revelar alguns bons defensores, sobretudo, mas o time não necessariamente teve a consistência, né? E passaram muitos técnicos pela equipe e ninguém conseguiu extrair o melhor. E nesse momento, assim, com o Alfaro, nesses 2 primeiros jogos contra Uruguai e Brasil, dá para ver um time um pouquinho mais organizado. Eu acho que ganha até um pouco de perspectiva, não só pensando na defesa, né? E pensando, acho que o meio-campo, sobretudo do Paraguai, é muito interessante pelos jogadores de ligação, sobretudo, né? Pensando em Enciso, pensando em Almiron, pensando no próprio Diego Gomes. E o Diego Gomes, que foi o carrasco do Brasil, é um cara que acho que chamava atenção desde antes e talvez o Brasil não tenha nem prestado atenção, né? Porque poderia ter sido uma aposta quando ele começou a disputar a Libertadores pelo Libertad. Era um cara que demonstrava uma qualidade técnica muito grande já no Libertad. Foi para o Inter Miami e já está acertado, né? Já está encaminhado o negócio dele para ir para o Brighton. Então, assim, é uma amostra que esse Paraguai ganha consistência, ganha qualidade individual, mas também ganha uma capacidade coletiva com seu treinador, né? E acho que isso talvez vire um pouco de lição para o Brasil por aquilo que a gente viu mesmo nesse jogo, né? Foi um jogo que acabou, o jogo do Brasil, pautado muito no individual e, sim, sem pensar que o coletivo é o que potencializa o individual, como aconteceu com o Paraguai, né? E outro destaque, claro, é a Bolívia, assim, pensando no conjunto dos 2 jogos, né? A Bolívia acabou sendo muito discutida em relação à escolha por El Alto, por mandar um jogo numa altitude ainda maior, no momento também de transição, né, de treinador, inclusive um treinador do Always Ready que joga em El Alto, né, tem essa possibilidade, ganhou de uma forma muito contundente contra a Venezuela. Existe todo um debate sobre a utilização da Bolívia em relação à altitude, que na minha visão é algo até desleal, né? Assim, tentar barrar a possibilidade que a seleção tem. E entendo que existam questões físicas, que existam questões de adaptação à altitude, que o calendário, a data FIFA, o calendário do futebol, enfim, é ruim em relação a essa adaptação, mas não é necessariamente a Bolívia que precisa pensar em alternativas para isso, né? A Conmebol, a Bolívia está jogando dentro das questões de ambiente, né? Assim como a Colômbia mandou o jogo em Barranquilla num calorão e foi a escolha deles. Então, muitas seleções usam com esses artifícios, né? A gente vai pensar, ninguém reclama dos Estados Unidos mandando um jogo em Denver com menos não sei quantos graus para pegar a Costa Rica, como já aconteceu em eliminatórias, mas a Bolívia toda vez a gente tem essa discussão, enfim, e foi uma resposta contundente da Bolívia essa vitória sobre o Chile, né? Assim, mostra um pouco o que é a falência do Chile como seleção, mesmo com Gareca, mesmo com um bom treinador. O Chile tem problemas graves e aí de estrutura, não só de renovação da seleção em relação à geração dourada, geração bicampeã da Copa América, mas também em relação à formação de talentos no futebol chileno, né? E existe uma discussão grande, inclusive do próprio projeto, né? No caso, entre aspas, SAFs do Chile, em relação à formação de categorias de base, que perdeu bastante fôlego, sobretudo nos últimos 15 anos, né? Pensando o que o Chile fez ali, especialmente formando essa geração dourada no fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, e o que se perdeu em relação à formação de talentos, mas também é uma amostra de força da Bolívia, né? Porque foi um time que soube ter uma estratégia, que conseguiu ser bastante vertical e incisivo, e até reverteu uma situação bizarra, né? Que foi o gol
do Vargas com a lesão do Lamp, né? E dá para a gente discutir também a questão do fair play e tudo, mas no fim a Bolívia fez justiça logo no lance seguinte, né? Acabou marcando o gol que determinou a vitória e pensando assim, em situação de eliminatórias, que a Bolívia muitas vezes garantia pontos em casa, mas a falta de pontuação fora era bastante problemática, né? A Bolívia teve 58 derrotas e 9 empates desde que tinha vencido a última vez fora de casa nas eliminatórias, que foi contra a Venezuela, 7-1 no início das eliminatórias para a Copa de 94. Então, ter essa possibilidade de pontuação fora de casa, além dessa situação um pouco mais favorável em El Alto, acho que cria essa expectativa para a Bolívia, né? Então, Bolívia e Paraguai, nesse momento, são duas seleções que saem fortalecidas nessa perspectiva de brigar por vaga na Copa do Mundo, enquanto tem seleções claramente estagnadas, e aí falando sobretudo de Chile e Peru, né, que vivem, acho que um pouco até de luto pelo fim de geração e não conseguem construir um senso coletivo com as novas peças que chegam, enquanto Paraguai e Bolívia superam isso, né? No caso do Chile, isso fica sintomático, né, ver que os 2 gols da Bolívia saem ali do lado do Maurício Isla, né, lateral veterano da Generación Dorada, né, um dos poucos nomes que ainda estão presentes, né. Houve todo um debate no Chile em relação às não convocações do Gary Medel e do Arturo Vidal, que inclusive foi a público, né, criticar o trabalho do Ricardo Gareca e foi repreendido, né, pelo Oscar Ruggeri, compatriota do atual treinador da seleção chilena. Sobre o Paraguai, eu comentei no Conexão Sudaca, que vai ao ar ainda hoje, né, na sexta-feira, junto com Douglas Muniz, que acho que do meio para frente é a seleção paraguaia mais talentosa que eu já vi, né? Até porque a seleção de 98 era muito conhecida pelo sistema defensivo, né? Era o grande destaque daquela seleção comandada pelo Paulo César Carpegiani, era a defesa, não tanto o ataque, e esse meio aí, né, com os 3 atletas citados pelo Stein, é uma coisa impressionante, né? E gerou também, né, uma falsa polêmica, né, em relação ao Alisson, em relação ao lance do gol do Paraguai, né, que seria uma bola defensável. Quem está falando isso está completamente louco, né, porque o chute do Gomes... A bola pega no interior da trave, não dá para ser mais no canto que isso. O chute do Gomes é indefensável, né, a questão ali foi justamente a falta de pressão na cabeça de área, né, que o Paraguai chegou como quis naquele lance, e foi um chute de extrema felicidade, né, do jovem meio-campista paraguaio, né. E sobre a Bolívia, fica também esse contraste, né, em relação ao trabalho do Zago, né, que só tinha conquistado uma vitória em 2024, num amistoso contra Andorra, né, enfim, um adversário bem abaixo, né, fez uma péssima Copa América, e o Villegas veio, né, para dar esse sopro aí, né, e essa esperança de classificar La Verde, né, a uma Copa do Mundo aí depois de 32 anos, né, justamente nos Estados Unidos, além de México e Canadá, que foi a última aparição boliviana em mundiais. Eu quero mandar um abraço pro Julimar Pivato, nosso novo membro. Valeu pela força, companheiro. Kevin Bittencourt pergunta para mim, Romero ou Gil? Gil. Mike Costa, embora o Romero é bom, eu gosto dele da temperatura que ele sempre sente do jogo, ele tá sempre dentro do jogo. Nunca entra fora do jogo, mas o Gil, muito mais jogador. Mike Costa, um abraço, sempre presente, companheiro. Alexandre Leal, um abraço para você. Lucas dos Santos, Rui Francisco, Renato Mucchiuti. Todo mundo que está ao vivo recebe o meu abraço nominal, mas quem está ouvindo gravado e não consegue fazer essa troca recebe da mesma forma o meu abraço. Acho que a gente passou muito mais pelo nosso continente do que por outros, e eu queria então, Lobo, já que você não falou sobre a Conmebol, que você fale, por favor, sobre o fenômeno, se é que dá para chamar de fenômeno, mas o destaque que a seleção italiana merece nesse momento. A seleção italiana já nos acostumou
a não esperar muita coisa. A gente sabe que uma data FIFA é só uma data FIFA, a gente sabe que a Itália vem de uma Eurocopa na qual deixou a desejar, mas, caramba, parece que foi a melhor notícia que a gente teve entre as grandes seleções. Ah, sim, a Itália acho que fez uma ótima data FIFA. A gente já tinha falado da vitória sobre a França, vence a seleção de Israel, era a favorita a vencer, né? Israel não é exatamente uma potência nesse grupo, mas eu acho que deixa uma sensação muito melhor, porque no caso da França o resultado fala muito alto, mas a gente tem que lembrar do desempenho, e acho que esse foi o destaque também contra Israel. Acho que teve um desempenho mais sólido. Eu acho que a Itália sofre muito, se não me engano, acho que foi o Bonsa que falou na última edição, a Itália tem muitos altos e baixos, né? Tem ótimas atuações e atuações muito ruins, assim, com uma constância muito grande de alternar entre uma e outra. E isso acho que é o mais preocupante, e dessa vez conseguiu ter 2 boas atuações. Acho que tem uma coisa que o Spalletti saiu um pouquinho do esquema que ele estava tentando, né? Tentou bastante o 4-3-3 que ele usou no Napoli, que foi muito bem sucedido. E ele tem testado um pouco mais. Ele voltou a usar algo que os italianos usaram muito com sucesso ao longo da sua história, mas também na história recente, de usar 3 zagueiros, tentar usar os alas, até porque a Itália tem um ala esquerdo, né, que é o Di Marco, que é uma potência ali pelo lado, e joga assim na Inter na maior parte das vezes como um ala. Então acho que o Spalletti tem tentado potencializar alguns jogadores, e acho que a Itália vive uma situação que é muito parecida com o Brasil, no sentido de que há muito questionamento sobre os jogadores serem bons o suficiente, fazerem jus à história da camisa e essas coisas que a gente ouve aqui. Lá se fala bastante também, tem muito debate sobre isso. E eu acho que tem bons jogadores. Pode não ter super craques como foram outros jogadores do passado, né? Bruno Conte, não tem um Roberto Baggio, mas, tem jogadores muito bons, né? Não dá pra dizer que a Itália não tem jogadores bons. Eu acho que onde ela sofre mais o centroavante, né? O time não tem um atacante de um nível internacional. Eu nem vou dizer ao nível de jogadores do passado, porque aí é demais, mas assim, não tem um jogador de nível internacional, porque Moise Kean, que até fez uma boa data FIFA, o Scamacca, são jogadores... me parece de um patamar médio das grandes ligas. Não são jogadores de grandes clubes, assim, né, de nível alto. E acho que essa é a posição mais preocupante para a Itália. Mas a Itália tem ótimos meio-campistas, né? Tem um número de jogadores. O Fratesi tem se mostrado um jogador muito útil na seleção. Tem o Barella, que já está estabelecido há muito tempo e é um dos jogadores de destaque, acho que na posição dele na Europa há muito tempo, né? Ele é muito consistente. Então, acho que tem jogadores. Tem surgido novos zagueiros italianos, né? O que sempre foi uma tradição da Itália. Nos últimos anos tinha se perdido um pouco. Teve alguns jogadores de não tão alto nível e agora começam a surgir novos nomes mais fortes na Itália, além do Calabria, que foi para o Arsenal. Acho que tem nomes interessantes. Até o Federico Gatti, que é um jogador que estava meio esquecido, né, na Juventus, porque nunca conseguiu ter uma consistência na Juventus em atuações, e em sequência também apareceu na seleção e acho que teve boas atuações. O Bastoni, que já faz muito tempo é o melhor zagueiro italiano, né, e já hoje é um jogador experiente até, né, pensando no tempo dele de seleção. O Buongiorno, que foi um jogador muito desejado pelo Conte, né, nessa janela para ir para o Napoli, é um dos destaques. Então, eu acho que a Itália vive uma situação similar ao Brasil. Faltava muito tentar extrair um pouco desses talentos. Acho que tem... Ao contrário do Brasil nesse caso, eu achei que essa data FIFA deu um norte para a Itália. Tá longe de ter um desempenho ideal, tá longe de ser uma seleção que a gente pensa, olha, 2026, hein, a Itália pode beliscar a taça. Tá longe disso. Mas pelo menos me parece que há um trabalho e esse trabalho começa a
mostrar que pode ter caminhos. Ele está buscando ainda, esse esquema ainda não é estabelecido, acho que ele ainda vai testar bastante, mas me parece pelo menos que há alguma perspectiva para a Itália melhorar aos poucos. Não sei se vai chegar ao nível suficiente para ser uma seleção de peso, mas acho que pelo menos dá para chegar na Copa, né? Que acho que é o ponto. Já é alguma principal. coisa. Já é alguma coisa. Considerando que ficou fora das duas últimas, né? Vai ficar mais fácil, né, também na próxima Copa. Acho que o paralelo entre Itália e Brasil é interessante porque são dois trabalhos curtos também, né? O Spalletti também não está tanto tempo assim na Itália, como o Dorival não está. E foi bastante criticado também o Spalletti, né? O Spalletti está num estágio um pouquinho mais avançado do que o do Dorival nesse momento, mas ele deu a volta por cima, né? Não é que ele deu, não dá para dizer que ele deu a volta por cima, foram 2 bons jogos, né? Mas ele apresentou evolução depois de uma Eurocopa muito fraca. Algumas coisas mudaram, né? Ele, por exemplo, ele antes da Euro, ele chegou à Euro alternando entre 4-3-3 ou um 3-5-2. Ele usou nessas 2 partidas o esquema com 3 zagueiros, né? Que faz com que o time utilize muitos laterais, e o Di Marco está numa fase muito, muito boa, então isso torna ele, né, uma peça ofensiva para a Itália muito importante. Ele estabeleceu um meio-campo que é bastante interessante, né? Um meio-campo jovem, com o Tonali, o Ricci, que é um volante do Torino, e o Fratesi, que é o artilheiro da era Spalletti, e eles têm características diferentes, né? O Fratesi tem mais chegada na área, ele gosta de entrar, de fazer... Ele é um Paulinho, né? Sem tanto jogo aéreo, mas ele gosta de entrar muito na área e fazer gols, e tá fazendo bastante pela Itália. E assim, a gente falou muito, né, na temporada passada sobre a ausência do Tonali para o Newcastle, né, mas para a Itália também faz uma falta danada, né, porque o Tonali é um grande jogador, né, que tem uma presença ali de equilíbrio no meio campo da seleção italiana muito interessante. E aí se você tem esse meio campo, né, esses 4 jogadores ali, né, o Di Marco, esses 3, com o Bellanova aparecendo bem pela direita, a Itália costuma ter bons zagueiros, né, ainda tem o Calafiori que agora foi pro Arsenal e está machucado, mas... jogou a Eurocopa, se destacou na última temporada, o Gatti. Aí na frente você meio que tenta colocar o que dá, né? Acho que a Itália também não tem, concordo que não tem um centroavante de altíssimo nível, mas a gente tem jogadores que conseguem segurar um pouco a barra ali. Então você vê na Itália, né, assim, depois de uma Euro muito fraca, apresentou uma certa evolução. O que acho que preocupa em relação ao Brasil é que a curva está meio que descendo, né? Ainda é um trabalho curto, o Dorival não bateu nenhum ano, mas esse jogo contra o Paraguai foi absolutamente assustador, né? O Brasil teve 2 finalizações no primeiro tempo, com 70% de posse de bola, teve 7 no segundo, mas nenhuma delas extremamente perigosa, jogadas criadas de longe, jogada individual, o cruzamento, né? Uma tremenda falta de criatividade. E você não vê essa evolução que aparece na Itália nesse momento, que você consegue projetar, né, um futuro melhor para a Itália. E acho que sim, a Itália não sei se ela vai chegar a começar um torneio como uma das favoritas num futuro próximo, mas ela está num grupo de seleções em que está a maioria das seleções do mundo, que se encaixar um bom trabalho naquele ciclo de 2 anos, né, se conseguir chegar embalada, como foi na Euro 2020, inclusive, pode concorrer ao título, né? Acho que a Espanha hoje é a melhor seleção, a França tem o melhor elenco, mas a distância não está tão grande assim que impossibilita que outra seleção brigue pelo título, que não impossibilita que de repente a Espanha dê uma baixada, que a França continue jogando mal e abra o caminho. Acho que a Itália está nesse grupo, está nesse patamar mais ou menos, mas precisa encaixar o bom trabalho e vamos ver se esses 2 jogos indicam que o Spalletti conseguiu esboçar um caminho. Só para fazer uma correção rapidinho, eu não sei por que na minha cabeça eu falei Calabria e era o Calafiori que eu estava me referindo. Evidentemente, o Calabria é lateral, não está no Arsenal, enfim, é o Calafiori eu quis dizer quando eu falei Calabria, entendam Calafiori. E como é? E como eu disse... Calafiori. E como eu disse Calabria. Este podcast tem o apoio luxuoso da KTO. KTO.com é o endereço, Mcampo é o cupom.
Você lá dentro tem algumas modalidades que a gente acha bem legais, criativas, como as KTOs, a malandrinha, tem um monte de esporte, as cotações a gente compara aqui e ali e acha cotações muito boas, mas a gente evidentemente faz a gente indica para você a KTO, porque a KTO apoia a comunicação independente da Central 3, e se você for fazer apostas esportivas, a gente indica quem nos apoia. Se for apostar, lembre-se sempre de fazer isso só para se divertir, só para fins recreativos, não corra risco, não faça nada que você vá se arrepender depois, não aposte o que você não pode perder, não aposte com sintomas de vício, de ansiedade, usou álcool, deixa para lá o site, tá mal dormido, tá mal-humorado, tá distraído, tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo, deixa para lá, porque pode ser arriscado. O site de aposta tem que ser tratado como se deve. A gente aqui não vai deixar nunca de falar isso. Não faça apostas por coragem, por intuição, porque você acha que vai dar certo. Isso aí é coisa para... Você vai ouvir da boca de charlatão, não da nossa. Toda semana, Bonsa e Lobo trazem dicas. Bonsa. Vamos lá. Primeiro, Crystal Palace e Leicester, pela retorno da Premier League, né? O Crystal Palace não começou bem a Premier League, o Leicester também não, mas o Palace é um time que terminou bem a temporada passada, né? Com o Oliver Glasner, é um time que deu um passozinho à frente e tá na hora de ganhar um jogo, e acho que em casa contra o Leicester, que acabou de subir da segunda divisão, que tá tentando ali, não fez jogos ruins no começo, mas é um time mais fraco, tá pagando 1,63 pro Palace ganhar em casa, eu acho que é uma boa cotação. E tem Atalanta e Fiorentina. A Atalanta começou, acho que carregou, né, a forma que terminou a temporada passada. Vai jogar em casa. A Fiorentina não começou bem nessa temporada, ainda sem vencer, e está pagando 1,81 para a Atalanta, jogando em casa. E aí eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é dar uma aposta dupla, que é juntar duas cotações ao mesmo tempo. Mas você tem o Liverpool e o Manchester City, os dois times começaram a Premier League com 100% de aproveitamento, jogando em casa contra adversários que eles têm que vencer, o Liverpool, o Nottingham Forest, o City, o Brentford, e está pagando mais de 1,20 para cada uma dessas vitórias, o que é uma cotação alta para jogos desses times como mandantes em confrontos em que eles são amplamente favoritos. Então acho que se você juntando os dois, dá 1,47. Os jogos são ao mesmo horário, então você não tem nem que esperar, e acho que é uma aposta dupla bastante segura. Então junta as vitórias de City e Liverpool. Lobo. Vamos lá. Eu também peguei Atalanta e Fiorentina, mas por outra cotação. Mais de 2,5 gols. São times mais ofensivos e a cotação de mais de 2,5 gols está pagando 1,70. Também acho interessante. Outra de mais de 2,5 gols, também no Campeonato Italiano, Cagliari e Napoli. Mais de 2,5 gols está pagando 1,90. O jogo é na casa do Cagliari e é um time que se mostrou interessante já, e o Napoli a gente espera, por tudo que já tem de potencial e pelo Conte e pelas contratações, que seja um time que volte a ser interessante. Então 1,90 para mais de 2,5 gols pode ser legal. Girona e Barcelona. O Barcelona está numa grande fase. O Rafinha está jogando muita bola, eleito melhor jogador do mês. O Girona vem de uma temporada muito boa, mas se perdeu jogadores, né, para essa temporada. Vitória do Barcelona está pagando 1,81 fora de casa. Então acho interessante. Como bônus, Tottenham e Arsenal, o empate está pagando 3,60. Empate em clássico costuma ser algo interessante. Então um empate a 3,60 na casa do Tottenham, não acho desprezível, não. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO. Rodrigão está de férias, hein? Não encham o saco das pessoas que estão de férias. Quando a pessoa tá escrito lá assim, ó, tô de férias, cara, não adianta ficar mandando mensagem de noite, de manhã, de domingo. A pessoa tá de folga, tá de férias. Parem de pensar que o WhatsApp é plantão 24 horas. Tá bom? Isso serve para qualquer coisa. O WhatsApp é quando dá. Um beijo, um abraço para todo o time da KTO. KTO.com é o endereço. Vamos falar de Copa do Brasil. Sobraram 4, vazaram já. Quantos vazaram, Matias? 78 times? Uma porrada. Uma porrada de time, né? Ficou pelo caminho. Alguns porque o regulamento praticamente impede
né, que eles cheguem também lá Nem longe. chegaram a jogar, né? Exatamente. Corinthians. Ó, vazaram 88. 88 times, perfeito. O que significa que, olha, são 92 equipes Isso. participando. Eu sou bom de conta. O Corinthians entra a emoção e o delírio, com o Memphis na plateia. O Vasco batendo pênalti em tudo que é fase, numa montanha-russa no Paraná. O Gabriel Milito, que amarrou muito bonitinho a ida, a volta, o entre-jogos, pré-jogo, pós-jogo e achou um golzinho no Morumbi, conseguiu classificar na continha do chá. E o Flamengo é seguro, tem a cara do Tite, mas não encanta. O que não tem problema nenhum se o time está ganhando do ponto de vista do torcedor. Que tal para você, Bruno Bonsante? Qual das as duas semifinais, hipoteticamente, no mesmo horário? O seu controle remoto vai para qual canal? Acho que vai para Flamengo e Corinthians, mas acho que são dois jogos bem equivalentes também, né? Acho que o Flamengo, os dois tiveram uma classificação, tanto o Flamengo quanto o Corinthians tiveram classificações um pouco apertadas, né? O Flamengo até ganhou de novo do Bahia, mas não foi um jogo super tranquilo, né? O Flamengo teve bastante oportunidade nos contra-ataques, muitas transições, né? Pegando, principalmente no segundo tempo, né? Aproveitando que o Bahia precisava ir para frente, desperdiçou várias delas. O gol, inclusive, sai em uma dessas. E o Corinthians correu riscos sérios, assim, né? Contra o Juventude. O Hugo Souza, obviamente, não teve uma noite das melhores. Eu não achei falta também no lance do gol que foi anulado. Depois ele claramente falha também. O Gabriel do Juventude fez várias defesas importantes, principalmente em chutes de fora da área, né? O Corinthians apostou muito nesse tipo de finalização, e aí falhou também, então não foi uma noite brilhante dos goleiros, ao contrário do Léo Jardim, né? Que teve uma noite muito, muito boa pelo Vasco, né? Porque contra o Atlético Paranaense, o Vasco teve o Rayé expulso, depois conseguiu o gol para empatar o confronto já com 1 a menos, e no segundo tempo segurou muito a pressão do Atlético Paranaense, com o Léo Jardim fazendo defesas muito importantes, além de depois pegar pênalti. Então foi uma classificação bem épica do Vasco nesse jogo. Esse jogo aconteceu na última quinta, a gente grava na sexta, né? Os jogos de quarta já ficaram um pouquinho mais para lá. Então, já que o Bonsa deu esse destaque, termina a sua missiva falando de Atlético do Paraná e Vasco do Rio de Janeiro, eu te pergunto, Felipe Lobo, sobre esse Atlético Mineiro, que de repente, passou por uma fase muito ruim, né? Passou por uma fase muito problemática, que casou com também a lesão do Hulk e o problema que esse time tem. Esse time vai sofrer sempre interferência de fora, porque é um time gerido por pessoas caóticas, né? O Atlético Mineiro tem uma gerência caótica, então o dia a dia não consegue fugir muito disso. Mas acho o Bataglia de terceiro zagueiro, ele compromete menos na saída de bola, é mais seguro, consegue explorar com esses 3 zagueiros um pouquinho melhor o corredor. Terceiro zagueiro muda muito, né? Mas para explorar Arana de um lado, Scarpa do outro, eu acho que é um time que está se encontrando. A tabela agora de Libertadores, você tem 5 jogos por título. A tabela de Copa do Brasil, você tem 4 jogos por título. Então, o desempenho no Campeonato Brasileiro acaba sendo de menos. Eu acho que o Atlético Mineiro está com astral agora para brigar por 2 taças até o fim do ano. Quanto ao São Paulo, sobrou uma, talvez 2, se o Campeonato Brasileiro mostrar alguma coisa diferente, uma sequência de vitórias. Mas aí a gente tem também, se o Atlético perdeu o Hulk machucado, o São Paulo perdeu seus 2 volantes, né? Um em cada momento, Pablo Maia no momento, o Alisson em seguida. Não acho que o São Paulo achou uma solução para esses problemas. E o pior, não se imaginava que o Ferreirinha fosse ser uma solução para esse time, depois que ele se machucou. Eu não sei, parece que piorou o Luciano, parece que piorou a busca de linha de fundo. O time do São Paulo não achou soluções, e aí vai a primeira crítica talvez ao trabalho do Zubeldia, que começou muito bem, continua bom, mas não achou uma solução. Me parece um time ainda um pouquinho carente de uma resposta para os problemas das lesões.
É verdade. Bom, vou começar pelo time da casa. O Atlético fez 2 jogos defensivamente sólidos. Isso é importante porque o time do Milito vinha sofrendo bastante para se defender, né? E conseguiu atrapalhar bastante o jogo de São Paulo no Morumbi. Não conseguiu ser tão efetivo no ataque, mas mesmo assim acabou fazendo gol no final. E nesse jogo de volta, com a vantagem construída e tudo, eu achei que o Milito conseguiu manter o time bem seguro atrás. E mesmo que o São Paulo tenha tido muito mais posse, estivesse mais presente até no campo de ataque, levou muito pouco perigo. E achei que os lances mais perigosos eram do Atlético nos contra-ataques, bem perigosos, que o Paulinho principalmente puxava e causou bastante problema, assim, embora também não tenha sido um time que criasse muitas chances, mas ficou mais perto de lances perigosos o Atlético do que o São Paulo, mesmo com o São Paulo tendo mais posse e tentando mais. Isso é muito importante porque o confronto vinha de um São Paulo melhor, com desempenho melhor, jogando melhor do que o Atlético. O Atlético vinha de desempenhos muito ruins até o confronto contra o São Paulo. Aquela vitória no Morumbi foi importante não só pelo resultado em si, né, que deu uma vantagem importante para esse jogo da volta, mas porque o Milito já estava sendo muito questionado, né, pelo trabalho, não estava conseguindo entregar bom futebol e nem resultados, né, e me parece que ele conseguiu tornar o time mais seguro. O Milito normalmente tem um problema para tornar os times dele mais seguros defensivamente, né, ele é um treinador bastante inventivo, mas por vezes os times dele sofrem defensivamente. Às vezes esse equilíbrio se dá porque o time é tão agressivo que compensa e aí impede que o adversário chegue tanto. Não estava sendo isso que estava acontecendo com o Atlético. E aí acho que ele teve que dar 2 passinhos para trás, entender quais eram os problemas defensivos para não sofrer tanto e aí conseguir se tornar um time mais competitivo. Ainda não conseguiu ser tão agressivo quanto eu imagino que ele gosta, e ele falou isso na coletiva, né? Esse não é o Atlético que eu quero ver jogando ainda, não é o Atlético que ele idealiza, mas às vezes, e principalmente em Copas, você precisa entender o que o jogo pede, e o Atlético não conseguia ser tão agressivo no ataque, mas conseguiu impedir a movimentação de São Paulo, que tem ali vários jogadores que são criativos e conseguiu bloquear bem. Acho que esse é um aspecto importante. O Arana fez aquilo que eu acho muito perigoso para os jogadores, né? E ainda bem que nada aconteceu com ele em termos físicos, mas jogar a data FIFA pelo Brasil na terça-feira à noite e jogar depois na quinta-feira à noite, e ele jogou os 2 jogos inteiros, como uma viagem longa. É uma loucura. É uma loucura, assim, a gente normalizou isso no futebol brasileiro e isso é uma insanidade. Se isso acontece, eu não vou nem falar com Liverpool, com Barcelona. O Júnior Alonso também. O Júnior Alonso também. O Alan Franco também, né? Que o Alan Franco eu acho que não jogou o tempo todo, enfim, mas vários jogadores que atuaram na data FIFA na terça e jogaram depois na quinta. Se isso acontece com o Brighton, não estou falando com um time com poder de fogo aí em termos políticos ou repercussão. Se acontece com o Brighton ia dar um chilique com toda razão e provavelmente ia conseguir alterar os jogos. Assim. A gente normalizou isso tudo para ter 16 datas de estadual que são jogadas quase que de forma ininterrupta. A única coisa que tem é uma data FIFA que normalmente... O Paulista é o único campeonato... O Paulista não, os estaduais em geral... Esse ano conseguiram até parar na data FIFA, porque o calendário é tão pensado em função dos estaduais que os estaduais conseguiram parar na data FIFA. No brasileiro não para. No brasileiro meio que azar de vocês que se virem. Na Copa do Brasil, quero nem saber, vocês que se virem. No Paulista para. Achei curioso isso, né? No Carioca não teve jogo, né? na data FIFA de março, né? Uma coisa incrível, maravilhoso o calendário, né? Então eu acho isso muito temerário e se tornou normal a ponto de, se o jogador não jogar, ele é cobrado pela torcida, o que é bem ridículo. E o Arana eu achei que foi muito bem no jogo, além de ter feito esse sacrifício que é muito perigoso para a saúde dele, né? Mas eu acho que em campo ele foi muito bem, foi muito importante para o E acho que vai ser uma projeção de confronto bem interessante com o Vasco,
pelo Vasco ter chegado ali do jeito que chegou, com uma emoção muito grande, mas o Atlético tem muito mais futebol ali nesses jogadores do que tem apresentado. Então ter se classificado foi importante justamente porque está muito longe da disputa do título brasileiro, não tem a menor chance, assim, a chance é meramente hipotética no caso do Atlético, está a 17 pontos do Botafogo, então precisaria de uma arrancada basicamente de tirar pelo menos um ponto por rodada e torcendo para os adversários que estão na frente, não só o Botafogo, tropeçarem loucamente. Que tem 2 jogos a menos também, mas enfim... Não... Mesmo assim, mesmo né? assim, Mesmo que diminua 6 pontos, né? Ainda ficará 11 pontos. Ainda é muita coisa. É improvável. Teria que ser uma arrancada, né? Muito incrível. Então, e o Hulk falou isso, né? O Hulk chegou a dizer, a gente não tem chance no brasileiro, mas a gente está vivo em 2 competições importantes, que são de Copa, né? Copa do Brasil, tá vivo na Libertadores. É um time que tem muito mais futebol do que isso. No caso do São Paulo, acho que a surpresa foi a escalação do Lisieiro, e acho que o São Paulo tem uma questão para pensar, como encaixar seus jogadores, né? Isso tem sido falado há muito tempo, que o Luciano, ele é um jogador complexo, porque ele tem ótimos momentos e ele entrega muita coisa para o São Paulo em vários momentos. O problema é que ele está ocupando uma faixa que o Lucas rende mais do que ele. E eu tenho percebido, pelo menos, que o Zubeldia tem hesitado em fazer essa mudança, em colocar o Luciano no banco. Porque a gente sabe também que o Luciano, e aqui é uma suposição minha, não tem essa informação, mas pelo histórico a gente pode dizer que o Luciano não é um jogador muito bom de ficar no banco, né? Ele não costuma ser um jogador que ajuda muito quando está no banco o grupo. Mas ele tem... E ele não está jogando exatamente mal, mas é que ele cria um problema ali. E não é que o Lucas não jogue bem atuando pelos lados, mas ele tem sido melhor pelo meio, e acho que ele tem muitos jogadores dos lados para o São Paulo, né? O Eric não é nem um jogador brilhante, mas ele é um jogador que pode ser incisivo, pode trazer boas coisas ali pelos lados. O Wellington Rato não fez uma grande partida, mas pode ser útil. Ele é um jogador mais de pensar o jogo atuando pelos lados. O Ferreirinha estava fazendo muita falta porque era um jogador muito agressivo ali pelos lados, mesmo que nem sempre tomasse as melhores decisões, mas é um jogador que quebra defesas. E eu acho que o Zubeldia, ele está hesitando em fazer alterações, e ele hesita tanto que ele demorou para mexer no time, né? O time voltou do intervalo com o mesmo time, depois demorou para mexer. Enfim, eu acho que mais do que o resultado em si, porque era um jogo equilibrado, e perder a classificação para o Atlético de uma forma tão próxima, né? Ficou por 1 gol. Acho que é normal. A questão é mais a atuação. O nível de atuação de São Paulo não tem sido bom. O São Paulo precisa pensar como atuar melhor, e acho que passa por essas alterações, passa por talvez tirar o Luciano do time, colocar o Lucas e pensar em alternativas pelos lados, talvez até fazer uma dupla de ataque. Tem que pensar em outras formas que não seja essa, porque o Luciano nem atua como 10, né? Mas ele atua numa faixa de campo central, e o Lucas não pode atuar por ali, senão eles batem cabeça. E mesmo assim, em alguns momentos, eles batem cabeça. Até porque jogou o Lucas, o Rato e o Luciano. 3 jogadores que têm a tendência de centralizar o jogo. Então, muitas vezes o São Paulo embolou o jogo, né? Só um ponto também sobre a data FIFA que é importante falar, né? A questão do horário do jogo. Porque, convenhamos, 2 jogos às 9h45 de quinta-feira é um horário péssimo para torcedor que vai ao estádio. E a explicação disso são as 48 horas da data FIFA, né? Não tem uma explicação razoável nem de televisão. Esse é um tipo de jogo que, para televisão, se fosse às 8 horas, 9 horas, considerando que é um jogo de TV fechada, não de TV aberta, não teria qualquer problema. Então, essa questão de data FIFA, além de tudo, tem um ônus para o torcedor que vai ao estádio, que vai ao jogo das 9h45 e, enfim, fica numa situação bem ruim, né? Pensando em volta para casa, em horário de transporte público. Ontem mesmo, né, no jogo do Flamengo e Bahia, estavam comentando, tem torcedor do Bahia já saindo antes, e isso com 30, 35 minutos do segundo tempo no Maracanã. Assim, não é uma explicação só pelo resultado, é uma explicação
também pela escolha do horário e pela situação péssima, né, de dependência de transporte público, questão de trabalho no dia seguinte. Infelizmente, o futebol no Brasil ele não é pensado para torcedor que frequenta a arquibancada, e isso é mais um sinal, além de tudo que acarreta para os jogadores em relação a esse encavalamento de partidas, né? Ô, Matias Pinto, eu vou te contar uma coisa. Eu corro em uma academia, eu só corro mesmo, não faço outras coisas. Lá eu uso a esteira, né? Na verdade é um CT de tênis, é um lugar bem interessante. Fico vendo aqueles barulhos de raquete, pá, mas o tênis é muito caro, eu só uso a esteira. E tem um cara lá chamado Gabriel. Um dia eu fui correr de noite, 10 da noite, assim, e eu vi a academia vazia e ele vendo com Juventude e Corinthians, jogo de ida da Copa do Brasil. O Juventude fez 2-0, ele tava passado, ele tava pálido, o cara torcedor mesmo, assim, tava muito chateado, assim. E eu fui embora, né, com 2-0, o Corinthians fez 2-1 nos acréscimos daquela partida. E ontem eu fiz questão de falar com ele de novo. Eu falei, cara, eu vi você 2 semanas atrás, ou 3, sei lá, como muda as coisas, né, porque o Corinthians fez o gol no fim daquele jogo, depois chegou o Memphis Depay, antes disso o Corinthians ganhou do Flamengo. Cara, mudou completamente o Corinthians em 2 semanas. O futebol é muito louco. Eu ainda acho que o Corinthians não é favorito contra o Flamengo, embora seja um jogo equilibrado, porque o Flamengo tem os seus problemas. Eu estou muito curioso para ver como o Corinthians vai se comportar contra o Fortaleza. Eu ainda acho que a briga contra o rebaixamento é muito séria, porque vai enfrentar o Botafogo fora de casa agora, e tem jogo a mais do que o 16º e o 15º colocados. Mas que mudou, e que o 14º. E que o 14º. Mas que mudou, né? Sim, o Corinthians está num raro momento, né, em 2024, positivo, né, com essa sequência de resultados, né? A vitória contra o Flamengo, depois de muito tempo, né, que vinha tropeçando no Campeonato Brasileiro. Ainda é um dos times com menos vitórias, né? Só o Goianiense venceu menos do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? São só 5 vitórias. Teve a classificação sofrida, né, na Sul-Americana diante do Bragantino. Também contra o Juventude, né, conseguiu, né, o golzinho ali no final em Caxias do Sul, que manteve vivas as esperanças, né, de classificação. Primeiro tempo também muito confuso, né, na quarta-feira passada. O Juventude, né, que teve o gol anulado e depois consegue o empate, e daí o segundo tempo é aquela loucura, né, e o Juventude tentando se segurar, mas o Corinthians foi pro abafa, conseguiu, né, a vantagem de 2 gols que eliminou, né, a possibilidade da disputa de pênaltis, que para o torcedor neutro era o que estava mais querendo, né? Porque estava de olho também na outra tela ali com o Atlético Paranaense e Vasco da Gama, que foi decidido nas penalidades. Mas agora, né, tem aí um caminho também muito difícil, né, com essa sequência de jogos. Mais essa final, né, contra o Botafogo sábado no Engenhão, né, tendo aí, né, que enfrentar o líder do campeonato para não se desgarrar, né, porque, enfim... tem essa questão dos jogos a menos, né, de Fluminense, de Grêmio, e que não estão, né, em 2 frentes, né? O Grêmio agora, por exemplo, vai se dedicar só ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem a Libertadores no horizonte, mas não está na Copa do Brasil. Então o Corinthians tem, né, essa chance de título nas 2 Copas, né, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, mas não pode também largar mão do Campeonato Brasileiro, que significaria, né, o seu segundo rebaixamento, e investiu pesado, né, nessa janela de transferências. Teve essa coincidência, né, da apresentação do Memphis na véspera dessa decisão contra o Juventude, que parecia, né, que podia tirar um pouco o foco, enfim, o torcedor estava bastante dividido, né, nesse momento, porque tinha a apreensão dessa decisão, mas ao mesmo tempo se ilusionava, né, com essa contratação. Acho que eu não vi uma contratação de tanto impacto no Corinthians desde o Ronaldo. Sim, sem dúvida.
Então, eu acho que o torcedor do Corinthians se permite sonhar, né? Mas a gente vê que o clube acabou de divulgar, né, o novo balanço e a dívida também já ultrapassa 2 bilhões de reais, né? Então, essa permanência na Série A é vital para o futuro do clube, né? Porque um rebaixamento com esse nível de investimento que foi feito, né, justamente para tentar corrigir a rota do mau planejamento feito para essa temporada, pode ser catastrófico para o clube, né? Então, o Corinthians vai ter um segundo semestre bastante pesado e que não vai ter que fazer escolhas, né? Eu acho que não vai conseguir jogar as 3 competições na mesma intensidade. Eu acho que, inclusive, talvez a Sul-Americana seja abortada, né? É possível, é possível. Eu gostei do comentário do Rodrigo Capello no Sport TV sobre a injustiça que é, por exemplo, um clube como Cuiabá, né, pagar suas contas em dia, fazer tudo de maneira responsável e tudo mais, e talvez seja rebaixado, porque assim é o futebol, né, alguns clubes têm que ser rebaixados, mesmo que fazem as coisas certas. Só que aí o Corinthians, que está na mesma briga, não recolhe direitos de imagem dos jogadores, dá calote, gasto que não tem, aumenta a dívida, e aí talvez escape, né? Volta para aquela conversa do fair play financeiro que a gente já teve também. Mas, assim, só na bola, né, o Memphis é uma contratação que, mesmo nessa onda recente, né, de jogadores indo para o Brasil, me pegou de surpresa, né? Ele tem só 30 anos, né? Não é nem que ele é um veterano, ele teve problemas de lesão recentemente, né, que o prejudicaram bastante. O principal momento dele foi no Lyon, né? Eles falam muito, o jogador do Manchester United, o jogador do Barcelona, que é factualmente correto, mas ele teve o grande momento dele pelo Lyon. E aí ele vai para o Barcelona sem taxa de transferência, né? Era um daqueles momentos que o Barcelona, se não me engano, foi quando o Messi saiu, né? Que o Barcelona estava completamente quebrado, né? Atualmente ele está só quebrado, né? Naquela época estava completamente quebrado. E aí contrata o Memphis porque era meio que tipo o único jogador de nome importante que dava, porque estava livre, sem contrato, né? E poderia ir para lá. Ele nunca embalou no Barcelona. No Atlético de Madrid ele teve lapsos, alguns momentos na temporada que fez um gol importante, mostrou algum bom futebol, mas também não embalou. Mas é um jogador que ainda tem idade para jogar muito bem. O grande momento dele não está tão distante assim, né? 3 anos não é grande coisa. O contexto do Barcelona não era o ideal, até porque 6 meses depois o Barcelona contratou um atacante, e aí 1 ano depois reformulou todo o elenco, então tipo, é uma completa bagunça aquela coisa lá. Então acho que dá para apostar que o Memphis vai ser um baita de um jogador para o Corinthians, apesar das questões de financeiras e até morais que essa contratação levanta. Meu chegado... Primeiro deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Salvador, que tá reclamando que o Pato... Mas dá, né? Fica legal o Pato do StreamYard aqui pra quem tá vendo ao vivo. Isso, Bruno Monsante. Pro outro lado, Bruno Monsante. Pro outro lado. O Bruno Monsante tá olhando pra ele mesmo, aí dá o espelho. Agora tá certo. Não, mas era pra você ficar na frente do Pato. Era pra você se disfarçar de Pato. Ah, sim. Isso. É importante a contribuição dos nossos membros aí, se torne membro pra gente arrancar esse treco, né? Paga, né? Browner. Inclusive tá caro, porque tá em dólar esse negócio, viu? Browner Cruz, a gente falou de seleção na primeira. Segunda-feira eu falei de seleção, dei meu pitaco aqui sobre seleção. Coisa não tá fácil, não. Um beijo pra você, Browner. Camilo Pinheiro Machado, o moço de Nova York. Valeu, companheiro. Abraço pra você. José Sobreira, Targino Neto. Um abraço direto de João Pessoa, Paraíba. Antônio Vinícius pergunta: Paulo Rink ou Washington Coração Valente? O Washington. O Wellington Paulista ou Rafael Moura? Rafael Moura. Mateus, mas boas disputas. E o Kleber Pereira, o Peter Crouch, você tá de sacanagem, né? O Peter Crouch no Brasil não teria se profissionalizado. Não teria se profissionalizado. Teria jogado no amador, que tá bom também. Futebol amador tem seus valores, mas não tem condição. Futebol inglês tem umas coisas que
que são complicadas. Matheus Goulart, um abraço. Ele manda um bom crepúsculo. Teremos gravação no Xadrez Verbal daqui a pouco, né, Matias? É presidente que cai, é golpe de Estado, é presidente que morre. Ô, mundinho, viu? Puta merda. Mas, ó, Fujimori. Até logo, Fujimori. O Matias vai estar numa maratona, então, porque ele sai dessa gravação, vai se preparar e vai gravar 12 horas de Xadrez Verbal. Pois é. Pra editar e ficar só com 11h30. Leandro Stein, o que mais podemos falar de Copa do Brasil? Acho que a gente, não sei, talvez a gente não tenha falado o suficiente sobre esse Flamengo, porque a gente fica falando de economia, de futebol, de energia, de placar, mas a gente nem sempre fala do quanto de lesão e problema o Tite teve. Eu achei assim, no geral foi uma partida boa do Flamengo, né, em comparação a outros momentos do time recentes. Até a questão da data FIFA teve um impacto positivo, se a gente pensar que de fato houve uma folga maior, né? Não foram todos os jogadores que tiveram essa folga, com muita gente na seleção, né? Gerson, Varela, enfim, mas fisicamente eu senti o time até mais inteiro para a condição da partida, né? Considerando o intervalo maior em relação ao jogo anterior que a data FIFA proporcionou, embora a folga maior posterior não seja respeitada. Um Flamengo bem organizado, no geral, acho que foi o ponto positivo da partida, né? O time defensivamente, apesar da grande chance do Everaldo no início com um passe primoroso do Everton Ribeiro, o Flamengo foi bem organizado na defesa, né? Os dois volantes, e aí o Léo Ortiz tem se apresentado bem como volante, né? Acho que é uma das descobertas positivas em meio a todos esses problemas do Flamengo, é ter essa condição do Léo Ortiz jogando. No ataque, principalmente no primeiro tempo, né, que o Flamengo foi mais propositivo e teve mais presença ofensiva, não criou chances tão claras. Mas eu achei que as trocas de passes foram boas, né, assim, especialmente na primeira metade do primeiro tempo. O time conseguiu construir algumas tabelas, conseguiu, enfim, ter boas jogadas. Faltava um pouco do passe final, faltava um pouco da finalização. Era o que o Flamengo não estava conseguindo acertar, mesmo sendo melhor no jogo. E aí, no segundo tempo, quando o Bahia tenta sair um pouco mais, que o Flamengo ganha espaço nas costas da defesa, é que o Bruno Henrique, de fato, entra no jogo, e isso foi o ponto da virada para o Flamengo, foi o Bruno Henrique estar mais ativo na partida, né? Ele teve um chutaço que o Marcos Felipe foi buscar no ângulo, e depois, num passe do Léo Ortiz, ele consegue construir a jogada pro gol do Arrascaeta. Então, o saldo pro Flamengo acho que fica positivo, né? Em relação ao que já tinha conseguido na ida, que foi um ótimo placar até, enfim, pelas chances que o Bahia conseguiu criar. O Matheus Cunha foi importante na partida de ida, com boas defesas. Dessa vez o Bahia não foi tão efetivo, também porque o Flamengo se defendeu bem, mas é um Flamengo com perspectivas boas, né? Considerando que essas lesões atravancaram, e acho que até o ritmo das partidas em si, o fato de estar em 3 competições diferentes, o desgaste de muitos jogadores, e agora com perspectiva dos novos contratados, né? Assim, pensando na maneira como eles podem se encaixar no time, na maneira como eles podem dar mais fôlego para as competições diferentes, acho bastante interessante, até pensando no Alcaraz para o meio-campo, né? Assim, um jogador que eu particularmente tenho expectativas para ver, porque acho que pode render bem. O Plata eu tenho um pouco de dúvida, porque é um cara talentoso, mas não necessariamente é tão centrado, né? Assim, ele tem mais oscilações ao longo da carreira. E o Alexandro também pode ser bastante útil, né? Até por jogar de diferentes maneiras, por permitir variações no time. Então, acho que fica um saldo positivo para o Flamengo. E, no fim, o Rio de Janeiro sai como um estado forte, né, nessa Copa do Brasil, pensando também no que é a fase positiva do Vasco, aquilo que o Vasco tem conseguido entregar e o que foi a classificação do Vasco, né? A classificação do Vasco, se ela não foi necessariamente, não dá para chamar de surpreendente pelo momento que o time vem atravessando, ela foi surpreendente, acho que pelas circunstâncias, né? Pensar que o Atlético Paranaense teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, estava jogando em casa, tinha mais presença ofensiva, e aí, como o Bonsa bem ressaltou no início, né, o Léo Jardim foi excepcional em vários momentos, é um goleiro
de fato muito bom, né? Um goleiro que acho que para o nível brasileiro ele está aí numa prateleira bastante alta e ajudou, né, o Vasco a conseguir construir esse resultado nos pênaltis, né? Conseguir segurar o resultado na Arena da Baixada e conseguir a classificação também. E mais uma vez o Verratti, né? Que é um cara excepcional, que, enfim, tem entregado muitos gols e, de novo, acaba fazendo diferença no momento tão importante para o clube, e ainda mais por anotar o gol logo depois da expulsão, né? Acho que o fato do gol do Vasco ter saído antes do intervalo, ali no calor do primeiro tempo, freando o Atlético Paranaense para o segundo tempo, também foi determinante para desenhar essa classificação e para permitir que o Vasco chegue forte, né? Chegue embalado para essa sequência da Copa do Brasil. A gente bateu 1 hora de podcast. Eu agradeço o amigo e a amiga que ficou com a gente. O mata-mata é muito legal, a Copa do Brasil vem aí, mas a Copa do Brasil podia ser muito mais, muito melhor, ter um regulamento muito mais razoável. Faz parte. Laura Fia, um abraço pra você. O Corinthians faz uma contratação e todo mundo vira o Paulo Guedes. Maluquice da diretoria, vai ser muito pior quando a conta chegar. Mas não sei se é tudo isso também. Ô Laura, o que eu penso sobre isso é o seguinte. Credibilidade, a gente... É a história do benefício da dúvida, sabe? O Augusto Melo perdeu o benefício da dúvida. Eu não falei a mesma coisa quando o São Paulo trouxe o Dani Alves, porque quem presidiu o São Paulo na época ainda não tinha me decepcionado tanto quanto o Augusto Melo me decepcionou enquanto gestor de futebol. Como ele não tem o benefício da dúvida e como tem CPFs por trás do Esporte da Sorte, que também são vinculados ao Vai Debete, e como ele não é transparente com as contas, já mudou a história do pagamento, o que aparece no BID é diferente do que ele falou, eu não me dou o direito de confiar nele. E aí, de fato, essa é a minha parte, né? Agora, claro, você sabe muito bem, tem gente que só grita porque fala mal do Corinthians da audiência, tem gente que só grita porque defender o Corinthians da audiência, e vice-versa, e assim como lá como cá, como diria Gabriel Brito, né, Matias Pinto? Faz parte do jogo também. Luciano Versiani, um abraço. Julimar Privato pergunta: De Rossi ou Gattuso? Eu prefiro o De Rossi. Mas muito boa disposição. Vocês foram bem hoje, viu? Nessas perguntas de pau a pau aí. E nós vamos embora, Matias. Beijo. Beijo. Até segunda, a partir das 17 horas. Se Deus quiser e ele há de querer. Felipe Lobo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pra falar aqui que eu não vi a coluna que o Renato Mucchiuti falou vi uma coluna de um jornalista comparando os críticos da contratação do Memphis com defensores da autoridade fiscal do Estado. Austeridade. Né? Não acho comparável, não acho coisas comparáveis, né? Mas, enfim, corintiano tem que parar também de pensar que é tudo sobre ele, nesse caso. A gente se fala do Corinthians, mas não é só o Corinthians. São Paulo já fez isso. Cruzeiro fez pra cacete isso, até cair, inclusive. Então, assim, não é sobre você. Então para de achar que a crítica é pra você. Os clubes fazem isso o tempo todo. E por isso que a gente tá falando que agora o Corinthians está, nesse momento, fazendo isso. Mas todos os clubes fizeram. O São Paulo, inclusive, fez algo muito similar, que é contratar o Daniel Alves falando patrocinador que vai pagar. O patrocinador não pagou, o São Paulo tá pagando em suaves prestações um cara que tá preso, inclusive hoje. Não tem nada a ver o fato dele ser preso, porque a vida é pessoal dele. Profissionalmente, São Paulo não tem que parar de pagar por isso, obviamente. Mas São Paulo vendeu essa historinha aí de pra boi dormir que patrocinador vai pagar. No fim, não pagou nada. É a mesma palhaçada de falar que camisa paga alguma coisa, vender camisa, né? Só Sim. Acredita nisso quem é otário. Então, só pra dizer que quando a gente fala disso, não tem nada a ver com pedir austeridade do governo. Não sei se quem fez essa comparação, aí se a coluna falava disso, eu não sei de quem que o Renato está falando, mas acho que são coisas diferentes. A gente pede que os clubes gastem o que tenham, para não ter problemas, porque só consegue fazer isso, o clube grande consegue fazer isso, o clube pequeno não consegue fazer isso. E alguém citou que o Cuiabá está com contas bloqueadas por uma dívida com misto. Dois errados não fazem um certo. O fato do Cuiabá estar com dívida não significa que o Corinthians pode fazer e foda-se. Não é assim que funciona.
Beijo. Não, só porque eu ia esclarecer no meu comentário final também, essa dívida é por uma divergência de repasse de bilheterias de um jogo de estadual, que é de R$18 mil. Então, assim, não é a mesma coisa, né? É outra situação essa do Cuiabá com o misto. Eu dei uma olhada aqui no GE depois do amigo Zulation ter alertado. Então, só para terminar, antes de dar boa noite, né? Por acaso o Ancelotti falou sobre a seleção brasileira no jogo contra o Real Madrid e disse que o problema é coletivo, né? E eu pensei no Dorival olhando aquilo e falando, faz melhor então, né? Porra. Só que ele não quis fazer melhor, né? Ele quis continuar no Real Madrid. E o assunto das perguntas era uma fase do Vinícius Júnior. E eu realmente não achei que dava para ter uma fase em 13 de setembro, viu? No futebol europeu. Ele fez 4 jogos pelo Real Madrid, gente. Não dá para ser desse jeito. Né? Você chega no começo de setembro, você não tem assunto, você fala, o Vinícius não jogou tão bem assim, né? Vamos perguntar se ele tá em uma fase pro Ancelotti. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência do que isso. Até segunda-feira. Beijo, Leandro Stein. Tchau, tchau. Beijo. E assim, sobre o Depay, porque a gente nem comentou sobre posicionamentos dele em relação a Queen's Promise, a Daniel Alves, porque é bem problemático também, né? Mas enfim, valeu, gente, até segunda. Valeu. Se todas as suas opiniões coincidem com o que é bom pro seu time, tome cuidado. Você provavelmente está tomado pelo clubismo. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.